Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula que está conectada com o Colégio Alfelísia Freire. Eu sou o professor Manuel de Literatura e acolho os alunos e as alunas da primeira série do nosso ensino médio aqui, em mais um momento. Nós daremos continuidade ao assunto da terceira unidade deste ano letivo, tá certo? Hoje nós entraremos na aula 03, Quinhentismo, parte 3. Aula 03, Quinhentismo, parte 3. Então anota aí, tá bom? Fica ligado, vá registrando os apontamentos o quinhentismo. Se você não assistiu à última videoaula, tampouco assistiu à primeira videoaula, por gentileza, faça uma revisão, né? Assista-as novamente, tá certo? Isso é importante para o seu crescimento, tá bom? E para você acompanhar bem o assunto, né? O meu desejo é que todos tenham um ótimo desempenho, tanto no simulado quanto na prova, tá bom? Então, quinhentismo, parte 3, aula 03, ok? Então, o foco desta aula é trabalharmos os principais autores quinhentistas, tá bom? Os principais autores quinhentistas. Então, anota aí. O primeiro deles é o Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha é o responsável pela criação, pela composição da Carta de Achamento do Brasil, né? A Carta de Achamento do Brasil, hoje, ela se encontra no arquivo da Torre do Tombo, em Portugal. É um dos documentos mais valiosos tanto do arquivo da Torre do Tombo, quanto também da República Federativa do Brasil e também de Portugal. É uma data que vai explicar os acontecimentos do famoso dia 22 de abril de 1500. Essa carta ela marca a chegada dos portugueses ao território recém-descoberto, batizado de Brasil. E também vai apresentar o primeiro encontro histórico entre os portugueses, os lusitanos e a Nova Terra e os seus povos habitantes, os primeiros, os povos nativos, tá certo? Essa carta do achamento do Brasil, ela também pode ser chamada de a Carta de Pero Vaz de Caminha, tá certo? Pode ser chamada assim. Ele escreveu em Porto Seguro, Bahia, lembrando que o Brasil, obviamente, começou na Bahia, né? Nasceu na Bahia. Foi escrita entre 26 de abril e 2 de maio, tá certo? E vai nos ajudar, se você for ler ela por completo, né? Basicamente 5 a 6 páginas, né? Ela vai nos ajudar a explicar o famoso dia, o famoso dia D, o dia da descoberta do Brasil, 22 de abril de 1500. A carta de Pero Vaz de Caminha, né? Ela foi levada ao conhecimento do então rei de Portugal, Dom Manuel I, né? Por meio do navio de Gaspar Lemos, né? Pero Vaz de Caminha escreveu, e aí Gaspar Lemos, em seu navio, a levou para o rei ter conhecimento da nova terra, e deixou aí o Brasil basicamente em 2 de maio, rumo a Lisboa, né, em Portugal, né? E o rei, depois de conferir tudo isso, ele disse que o documento era secreto, né, para proteger as informações dos espanhóis, né, e ficou restrito à Secretaria de Estado, sendo um documento valiosíssimo. E hoje, se você tiver a oportunidade de conhecer a famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, se por acaso você for a Portugal, exatamente em Lisboa, na capital, você vai encontrá-la, né, no arquivo da Torre do Tombo, né, que é o Arquivo Nacional de Portugal, tá certo? Beleza? Então, vamos para lá. A Carta de Caminha, né, é a certidão de nascimento do Brasil, onde relatava ao rei de Portugal
Não é onde, é em que relatava ao rei de Portugal a descoberta da terra de Vera Cruz, em 1500. A terra de Vera Cruz foi basicamente o primeiro nome a ser batizado, né? Primeiro nome do Brasil, ok? É porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, os portugueses eram cristãos, ok? E trouxeram aqui a cruz, a representação da fé cristã, ok? A carta foi escrita para Dom Manuel I, rei de Portugal. Caminha nunca soube da repercussão de sua missiva. Missiva quer dizer carta, né? Porque ele morreu em Calicut em dezembro de 1500, né? Não soube, Caminha, ele não teve assim muito tempo, né, para saber da repercussão e para ter conhecimento de que essa carta é basicamente o atestado de nascimento, é a certidão de nascimento de um dos países, diga-se de passagem, melhores do planeta, né? Brasil, apesar de todos os problemas, né? E aí Caminha, morreu em Calicut, né? Em dezembro de 1500. Ele não voltou para é, ele não voltou para Portugal, né? E a carta repercutiu, né? Deu no que deu, né? Como a gente tem conhecimento hoje. Okay? E esse documento tem tal importância, né? Tem tanta importância pela descrição precisa da terra, é, da fauna, da flora, dos seus habitantes, os nativos, os aborígenes. Por isso é considerada a certidão de nascimento do Brasil, né? Caminha. Infelizmente, né, não teve conhecimento da sua repercussão, pois na Índia, em Calicut, morreu. Que coisa, não? E essa carta também tratou do choque cultural entre portugueses e índios, veja a distância. O choque cultural foi imenso, foi muito grande. E nessa carta, ela tem não só traços descritivos, traços históricos, traços sociológicos, como também tem um aspecto literário, né? Há uma descrição com recursos líricos, né, em que o próprio locutor, né, o próprio narrador dela, né, ele deixa escapar a sua visão sobre a terra, sobre o povo recém-descoberto, né? E a carta também tem um aspecto linguístico, por ser o primeiro documento que se tem notícia em língua portuguesa, tá certo? É o primeiro documento em língua portuguesa, além de ser a certidão de nascimento do Brasil, sobre as terras brasileiras, e também tem o seu aspecto histórico, que é um documento oficial sobre o Brasil que se encontra em Portugal, no famoso Arquivo da Torre do Tombo, o Arquivo Nacional de Portugal. Claro que a Torre do Tombo está em um novo prédio, né? Vocês já ouviram falar isso, é no humanismo, né? Tá bom? A carta apresenta 27 páginas, tá certo? E tornou-se pública em 1827, tá bom? Geralmente em acervos, ela é coloca-se 6 páginas, né? Eu falei até na introdução que eram 6 páginas, mas são as 6 páginas básicas. Ao todo são 27, tá bom? E ela tornou-se pública apenas em 1827, porque o rei, o Dom Manuel, achou o documento secreto e não queria que os espanhóis descobrissem, né, o valor, a preciosidade da carta, porque senão Portugal poderia perder certamente aquela colônia, né? E ela tornou-se pública por Manuel Aires de Cassal, em corografia brasílica, né, no grego quer dizer cronos, o espaço, em grafia quer dizer cronos, o espaço, ou seja, é a descrição particular de uma nação, né? De uma área, perdão, tem uma pequena falha aqui, está muito bem aí corrigido, ok? É uma descrição particular de uma nação, de toda uma área geográfica e de um valor incomensurável, ok?
Vamos fazer aqui uma breve análise da carta, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns trechos primordiais da carta de Caminha, tá bom? Primeiro é a terra, né? O que era a terra? Olha, veja só a descrição de Caminha, né? Lembrando que ele escreveu essa carta entre 26 de abril e 2 de maio, né? E no dia 2 de maio mesmo foi levada pelo navio de Gaspar Lemos para o conhecimento do rei de Portugal, Dom Manuel, ok? Então vamos lá. Nessa terra, olha o que ele escreve. Olha o que ele escreve. Nessa terra, se plantando tudo dar, imagina, uma terra fértil, né? Águas são muitas e infinitas. Em tal maneira é graciosa, que querendo a aproveitar, dá-se-á nela tudo, por causa das águas que tem, né? Tanto que depois, ao correr da história, foram trazendo, né, frutos, ervas, e plantando aqui no Brasil, porque tudo dá, né? É uma terra muito fértil, né? E realmente, né? Temos todo, aqui se planta e aqui também é capaz de dar todas as frutas cítricas possíveis, né? Todo tipo de verdura. E no imaginário, nesta terra, se plantando tudo dá. Que coisa, hein, gente? Se plantando tudo dá. Então, o Caminha já traz aí, ao falar da terra, o poder de fertilidade dela, ok? E segundo eu trago trechos da carta de Caminha na sua introdução básica. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que é uma terra que tudo dá, que é fértil, né? E aí, a agricultura brasileira isso mais do que comprovou, tá certo? Eu vou aqui para fazer uma breve introdução da carta de Caminha. Então, observe bem. E estando Afonso Lopes, nosso piloto da nau, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, por ser um homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife, a sondar o porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos, que estavam numa almadia. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas, os índios, né? Mas de nada lhes serviram. Trouxe-os logo já de noite ao capitão, em cuja nau foram recebidos com muito prazer e festa. Aqui, gente, o primeiro contato entre lusitanos, portugueses e nativos. A feição dele, ou seja, característica física, tudo. A feição deles era serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura e nenhuma vergonha também, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas, suas partes íntimas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Tá? Veja que o choque cultural, né? Os portugueses, para eles a roupa é essencial, né? Já para o índio não. Né? Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. De comprimento de uma mão travessa, de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão. Agudos na ponta como um furador, metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como roque de xadrez. Ali é encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estuva no falar, no comer e no beber. Esses adereços na boca não atrapalham. Comer, beber. Os cabelos seus são corredios. Cabelos geralmente lisos, né, gente? E andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas, de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada.
que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegada aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, mas não era. De maneira que a cabeleira ficava muito redonda, e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. O capitão, quando eles vieram, estavam sentados em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém, calados. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro, né? E o ouro era o principal, o ouro e demais minerais eram o principal interesse de Portugal. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra, né? E novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Veja a ingenuidade dos nativos, né? Para ele, ouro, prata, né, não fazia diferença, o que interessava era viver, sobreviver. Para os portugueses, para viver é necessário ter ouro, ter riquezas e poder. E aí veio o estranhamento, né? Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo, tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Olha, ali também tem papagaio. Ali tem papagaio. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela, né? E não lhes queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. E aí, fazendo uma análise da carta, o que é que a gente observa aqui? As principais características da carta, né? Espírito de fidelidade, né? Submissão ao rei, posto que o capitão-mor desta vossa frota, né? Pedro Álvares Cabral, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a notícia do achamento desta vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou. Não deixarei de também dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer, né? A principal intenção dos portugueses era realmente comunicar ao rei, porque a intenção de Portugal era, obviamente, né, nada ingênuo, né, era extrair, os recursos da terra e formar uma colônia, né? O interesse era extremamente material, né, pragmático, de domínio mesmo, ok? E aí temos aí uma imagem, né, pintada por Diane Lery, uma família Tupinambá. Tupinambá é uma tribo de nativos presentes no Brasil colônia, ok? Beleza? Teodoro Brige, Theodore de Brie, Theodore de Brie vai narrar também a presença de aborígenes, né, de antropófagos no Brasil. Tá? E aí ele retrata, né, por meio das artes plásticas, essas imagens. E muitos índios antropófagos morreram, né? Como também homens brancos também morreram, né? Foram mortos, devorados e comidos, né? Até porque a antropofagia era uma espécie, era uma forma não só de se alimentar, mas também de abstrair forças. E um sentido religioso por trás disso, ok? Tranquilo? E os objetivos dos europeus, né, estar registrado nesse fragmento. Vamos lá. De ponta a ponta é toda a praia. Muito chã e muito formosa.
Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, outra coisa de metal ou ferro, né? Nem lhe havíamos. Eles sabem foram sobre ouro, sobre prata, foi a partir daquele primeiro contato que eles tiveram com os índios, mas não foram checar ainda, né? Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo da agora, assim os achávamos, como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo a aproveitar, dá-se-á nela tudo por causa das águas que tem. O terreno é fértil. Há muita água, né? Por isso que a terra também é fértil. E a influência religiosa é atestada nessa parte da carta. Vamos observar. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa navegação de Calicut bastava, quanto mais disposição, para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. A intenção dos portugueses também é estabelecer a fé cristã, e isso foi feito, né? Os objetivos religiosos dele eram basicamente salvar os nativos, salvá-los principalmente da antropofagia, né? E aí houve a catequização dos índios, né? Uma imagem que representa a primeira missa, né? E na carta a gente observa esse fragmento. Parece-me gente de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. Mas isso depois foi logo feito com a presença do padre José de Anchieta, né, que ele criou a língua de emergência entre o tupi e o português. E aí, padre José de Anchieta é o segundo grande nome do quinhentismo, apóstolo do Brasil para a Igreja Católica. Veio para o Brasil aos 19 anos de idade e nunca mais voltou para Portugal. Aqui trouxe a fé cristã, catequizou os índios, foi muito amado por eles, né, e era chamado pelos índios como o Abareguaçu, uma espécie de padre, de padre mago, né, de padre respeitado, até porque considera-se historicamente que Anchieta levitava, realizava milagres, etc. Por isso e pela sua humildade de conviver com os índios, ele teve o respeito dos nativos. Okay? E ele morreu em Espírito Santo, hoje chamada de Anchieta, cidade de Anchieta. Então vamos lá para algumas informações sobre o padre Anchieta. Papel de destaque na fundação de São Paulo, né, também considerado um dos fundadores de São Paulo, e na catequese dos índios. Ele iniciou o teatro no Brasil, e foi pesquisador do folclore e também da língua indígena, né, como falei a vocês, e criou a língua de emergência. Sua produção é diversificada, sendo autor de poesias líricas e épicas, poesias escritas em latim. Produziu também teatro, cartas, sermões, e também uma gramática do Tupi-Guarani. Foi a partir dessa gramática que se começou a conhecer o idioma dos nativos, em especial do povo Tupi-Guarani, e também de outras tribos, certo? O padre José de Anchieta era um luminar da fé católica, por ser também muito inteligente, né? Até porque a sua congregação, a Companhia de Jesus, prezava também por uma vida de fé, uma vida de piedade e também de alta intelectualidade. Geralmente os padres da Companhia de Jesus, nesse período, eram grandes intelectuais. Okay? E aí de sua obra destacam-se do Santíssimo Sacramento, né? A Santa Inês, a poesia
Na festa de São Lourenço, também uma grande obra, uma obra teatral, já trabalhei essa obra no colégio. E o Alto da Pregação Universal, também é outra peça teatral. Ele usava em seus textos uma linguagem bastante simples, muito simples, revelando acentuadas características de tradição medieval portuguesa. A intenção era catequizar, né? Se utilizava de personagens maus e de personagens bons, como anjos, santos, etc., justamente para mostrar aos índios, né, por meio dos santos, os santos representam o caminho do bem, da salvação. Já os demônios representam o caminho do mal, né, da condenação, do inferno. Suas poesias estão impregnadas de ideias religiosas e conceitos morais e pedagógicos. As peças de teatro lembram a tradição medieval de Gil Vicente, né, e foram feitas para tornar vivos os valores e ideais cristãos. Nas peças, ele está sempre preocupado em caracterizar os extremos, né, como o bem e o mal, anjo e diabo, que é uma característica pré-barroca. Né? O quinhentismo foi preparando aos pouquinhos o barroco. Okay? José de Anchieta foi padre, gramático, historiador, poeta, teatrólogo, diretor espiritual, miraculoso, né, milagreiro, e teve diversas outras funções. Né? Estudava até botânica e instruções básicas de medicina. Sua produção literária, poesia religiosa, a poesia épica em louvor às ações do terceiro governador-geral, Amém de Sá, né? As cartas, a crônica histórica de José de Anchieta, os sermões, as peças teatrais Alto na Festa de São Lourenço, né? Que está na versão de Tupi-Guarani, também escrita em português, escrita também em espanhol. Né? Foi essa obra que eu já trabalhei no colégio. Né? E também a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, a primeira gramática do Brasil, né? Escrita aí em 1595, né? Primeiramente em tupi, primeira versão toda em tupi. Okay? E aí, alguns trechos de poema do Padre Anchieta, né? Não há coisa segura, tudo quanto se vê se vai passando, a vida não tem dura, o bem se vai gastando, toda criatura passa voando, né? Para a transitoriedade da vida. Né? Em Deus, meu Criador, está todo o meu bem e esperança, meu gosto e meu amor, e bem-aventurança. Quem serve a tal Senhor não faz mudança, né? Contente assim minha alma, do doce amor de Deus, toda ferida, o mundo deixa em calma, buscando a outra vida, na qual deseja ser toda absolvida. Do pé do sacro monte, meus olhos levantando, ao alto cume, vi estar aberta a fonte do verdadeiro lume, e as trevas do meu peito todas consome. O lume é sempre Deus, ok? Correm doces licores das grandes aberturas do pretendo, levantam-se os errores, levanta-se o degredo e tira-se a amargura do fruto azedo. Né? Em Deus, meu Criador, Padre José de Anchieta. A sua fé foi toda depositada, obviamente, em Deus. Né? Por também ser um sacerdote, mas um sacerdote que reza. Né? A sua poesia religiosa, tem outra aqui marcante, né? Um poema Santa Inês, que diz assim: Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, ileso, querida, vossa santa vinda, e o diabo espanta. Beleza? Outro poema aí, por isso, aliás, é o mesmo poema, continuando, né? Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo, nossa culpa escura fugirá depressa, pois vossa cabeça vem com luz tão pura. Vossa formosura, honra é do povo, porque vossa vinda lhe dá luminoso, lhe dá lume novo. Né? Ele faz esse poema em honra a Santa Inês. Né? O eu lírico, por meio da repetição de certos versos, né? Ele repete lume várias vezes, né? Ele dá lume novo. Enfatiza a esperança que se renova com a chegada da Santa, né? Da festa da Santa. É uma produção literária simples, né? Como vocês estão observando, diversos breves, marcada por refrões, né? Vem com luz tão pura, né? Lhe dá lume novo. E também com clara intenção musical, né? Poderia ser até cantada essa poesia, certo? E na peça teatral, O Alto de São Lourenço, de José
de Anchieta, também um auto bastante famoso. E que eu trago para vocês o primeiro ato, né? Diz assim, ó. Primeiro ato, cena do martírio de São Lourenço, foi um mártir. Cantam, por Jesus, meu Salvador, que morre por meus pecados, nestas brasas, morro assado com fogo no seu amor. Ó Jesus, quando eu te vejo, na cruz por mim flagelado, eu por ti vivo e queimado, 1000 vezes morrer desejo, pois teu sangue redentor lavou minha culpa humana, arda eu, pois, nesta chama, com o fogo do teu amor. O padre José de Anchieta, ele buscava converter indígenas e colonos, apresentando a batalha entre o bem, associado aos portugueses, a religião e associada também a Deus, e o mal, né, associado à linguagem tupi, aos costumes indígenas, e utilizando-se do teatro. Beleza? Até a próxima aula. Valeu, gente!